por que a negociação é importante, né? A gente falou o que é a negociação, né? Mas por que a negociação ela é importante, né? Porque a negociação é que vai permitir, né, que, de alguma forma, a gente atinja um resultado pseudo-satisfatório para ambas as partes, né? E aí, você pode repetir a pergunta, por favor? Se o conflito pode ser considerado aí uma oportunidade ou um acesso a alguma oportunidade. Legal. Então, o que você vai perceber? O que você diria para mim? Frequentemente, o conflito é considerado uma coisa positiva ou negativa? Mas das vezes a gente vê de forma negativa, né? A gente olha de forma negativa. Agora, conflito a exemplo de uma venda. Por exemplo, você não conclui uma venda se não tiver objeção. Por exemplo, pior raça para se negociar, né? A Regina está dizendo que está sem som, está me ouvindo, Não, tô Cláudio? te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Então deve ser a internet dela, a Deve Regina ser. Célia. A pior raça para se negociar são os japoneses. Os japoneses, eles não fazem objeção nenhuma. Aí você fala, então fechou, né? Ele falou, não. Aí se o cara não tem objeção, como é que você vai argumentar com alguém que concorda com tudo, mas não vai comprar, né? Uhum. Então, o conflito, até tem uma música do Tim Maia, que eu acho que é mais ou menos assim, me dê motivos para não ir embora, né? Eu acho que é mais ou menos essa letra, né? Ou seja, sempre, se for um cliente, se for um relacionamento, né? Até tem uma frase assim, quando eu parar de reclamar, é porque eu não tenho mais interesse em você, né? Então, o sonho de todo mundo é que o cliente não reclame, que o parceiro não reclame. Só que tem um problema, né? Quando o cliente não reclama ou o parceiro não reclama, pode ser porque ele não tem mais interesse, aí não tem mais volta, né? Não tem mais volta, porque geralmente já tem uma outra pessoa em vista, né? Ou um outro fornecedor em vista. Então, o conflito existe uma visão equivocada que o conflito é uma coisa ruim, né? Então, algumas coisas que conflito. Primeiro, que é negativo. Segundo, que se tiver conflito, alguém está errado, né? Agora, eu posso dizer o seguinte, conflitos são inevitáveis e naturais. Em qualquer relacionamento e interação, vai haver conflito. Você tem o inquilino e o dono do imóvel. O inquilino acha que paga muito, o dono do imóvel acha que recebe pouco, né? O empregado e o patrão. O empregado acha que ganha pouco, o patrão acha que paga muito, né? É o famoso a dicotomia de comunicação homem e mulher, né? A mulher fala, você não me ama. Eu, cara, como é que não te amo? Eu trabalho que nem um cavalo, te dou isso, te dou aquilo, não sei o que, tal, tal. Aí ela fala, mas você não fala que me ama, né? Ou seja, faltou um pouquinho, né? A Janete está dizendo, parar de reclamar pode ser sabedoria. Até porque reclamar é clamar novamente, né? Tudo que eu reclamo, eu estou clamando novamente, né? E outra coisa legal, Janete, tudo que você coloca atenção, cresce, né? A energia em cima daquilo cresce, né? E ao invés de dizer o que você não quer, diga o que você quer. Só tem dois tipos de seres humanos no planeta: o que foge da dor, o que busca prazer. O que foge da dor, ele nunca diz o que ele quer, ele só diz o que ele não quer. Eu nunca mais quero casar como era assim, eu nunca mais quero arrumar um emprego assim, eu nunca mais quero fazer uma viagem assim. E, amor, o que você quer? Eu não sei, mas eu não quero isso. Pô, e fica que nem chegar numa rodoviária, aí eu, Adriana, com os exemplos. Chegar numa rodoviária e o vendedor da passagem fala, o senhor quer ir para onde? Ele fala, eu não quero ir para Pindamonhangaba. Então, mas você quer ir para onde? Eu não quero ir para Sorocaba. Pô, o Brasil tem 5.655 cidades. Imagina até o vendedor do bilhete acertar a cidade e a fila que vai estar, né? Então, tem outro tipo de pessoa que você pergunta, você quer ir para onde? Ele fala para onde, quando ele vai chegar. Então, é muito maior a chance de chegar onde você quer, sabe que você quer chegar. É muito maior a chance de você chegar,
sabe quando você chegar, é muito maior a chance de você chegar se você souber como vai chegar. É muito mais fácil você chegar se você souber com quem você vai chegar. E é muito mais fácil você chegar se você já prevê, antecipar como você vai se sentir quando chegar. Porque se você prever como você vai se sentir quando chegar, todo esforço e sacrifício que você fizer não será um sacrifício, porque na realidade é o necessário para atingir aquela satisfação, aquele prazer que você vai ter. Né? Por exemplo, eu moro aqui numa casa, em 300 metros de terreno, tirando a casa, sobra 1.000 metros de grama. E cresce pra caramba, né? Então as pessoas olham a grama e o sofrimento de cortar. E eu já olho a grama já cortada, eu pisando nela, agradável, né? Como eu sou sozinho, eu que lavo a louça também, né? As mulheres têm uma frase que eu adoro, dão vontade de jogar uma bomba nessa pia, né? Eu sempre fico pensando na pia lavadinha, limpinha, aquela história toda. Então, eu não olho para o desafio, eu olho para o prazer daquilo resolvido, né? Então, é muito mais prazeroso. Então, os conflitos, né, na realidade, ele pode ser destrutivo, ou ele pode ser construtivo. Aí você fala, Pereira, mas como é que é a diferença entre ser destrutivo e construtivo? Depende de como é gerenciado corretamente ou não. Né? Um conflito bem gerenciado, por exemplo, uma mulher chega para... Lógico que as mulheres não falam isso, né? Mas vamos hipoteticamente em Marte, um ser do sexo feminino em Marte, né? Fale assim, você nunca faz nada por mim. Aqui no Brasil, não. No planeta Terra, as mulheres não falam. Mas lá em Marte, eu ouvi falar que sim. Ou elas falam, você sempre faz assim. Né? E aí você fala, pô, se você fizer uma pergunta, fala assim, mas eu sempre faço assim? Ela fala, não, você já fez diferente uma vez. Ah, bom, que susto, né? Eu nunca fiz isso, eu sempre faço isso. Então, nunca, sempre, é exagero. Tem uma brincadeira que as mulheres, não aqui também na planeta Terra, mas em Marte, que costumam dizer que homem não presta. Aí eu adoro perguntar, quer dizer que o seu pai não presta? Não, meu pai presta. Não, se o seu pai presta, então não é homem. Não, meu pai presta e é homem. Então você está querendo dizer que nem todo homem não presta, é isso? Uma questão de lógica, né? É pura questão de lógica. A maior característica do queijo suíço? Não sei. Isso tem furos, certo? Se a maior característica do queijo suíço é ter furos, quanto maior o queijo suíço, menos queijo. É verdade. Esse é um paradoxo da lógica, né? É um paradoxo da lógica. Verdade. Eu adoro questionar verdades, né? Eu adoro questionar verdades, né? Então, os conflitos, eles podem levar a insights, inovações, aprofundamento das relações. De que forma, Pereira, se podia me perguntar? Se abordados de uma forma aberta e colaborativa, né? Então, avançando ainda para chegar na sua pergunta, né? Conflito como oportunidade, não é isso? Conflito como oportunidade era a sua pergunta. Fiz esse preâmbulo para embasar a minha resposta, né? Então, isso também realmente quando a comunicação falha, a culpa é do comunicador. Então, para que houvesse uma preparação para o entendimento da minha argumentação, eu fundamentei a minha argumentação. Logo, vai haver uma maior probabilidade de concordância, certo? Tem lógica? Tem lógica, né? Tem lógica. Então, em vez de encarar o conflito como um problema a ser evitado, nós podemos ver como oportunidade, né? Para quê? Para aprender, a crescer e inovar. Cada conflito, ele tem a possibilidade de quê? De um entendimento profundo. O que é um entendimento profundo? É descobrir a raiz e obter clareza sobre as necessidades e preocupações das partes envolvidas. Então, por exemplo, qualquer pergunta que você me fizer, eu não posso responder antes de entender qual é a pergunta por trás da pergunta.
Vou dar um exemplo agora. Cláudio, o que você vai fazer amanhã às 8 horas? Você já tem um compromisso amanhã às 8 horas? Da manhã ou da noite? A noite é 20 horas, senão seria AM, PM. Da manhã, 8 horas da manhã. Tenho. Amanhã eu tenho. Às 8 horas. Amanhã E às eu 8 já da tenho. noite? E às 8 da noite? Também. Ao meio-dia. Meio-dia vai ser o almoço, né? O único compromisso. Você almoça que horas? Geralmente meio-dia, meio-dia e meia. Mas e 11 horas? Ou 13 horas? Ou 13h30? 11 ou 13h30? Não tem Botar em compromisso. mentoria. Não tem compromisso. Botar em mentoria. Você vai estar às 11 e às 13h30? Amanhã é o dia todo. Tá, legal. E domingo? 8 horas da manhã? Não, domingo não. Domingo não. Então tá tranquilo. É que eu preciso carregar uma geladeira, eu tô sozinho. Dá para você dar um pulo aqui em casa? Inclusive, como você é maior que eu vou deixar a parte do motor para você, que é mais pesada, porque você é mais novo, tudo. É lógico que você vai ser educado carregar a parte do motor do que deixar um ancião carregar a parte do motor, né? Fechou? Você chega aqui 10 para as 8? Fechou? Fechado, beleza. Então, você começou a responder antes de perguntar qual era o motivo da minha pergunta. Sim, né? E aí em algum momento, você não trabalha 24 horas por dia. Em algum momento, você ia estar disponível. E quando você estivesse disponível, partindo do princípio que você é meu amigo, ia ficar muito deselegante você arregar depois de falar que não tinha compromisso. Concorda ou não? Falar não ia ficar Mas se chato. você começasse assim, Pereira, essa sua pergunta sobre a minha disponibilidade de tempo é especificamente voltada para qual assunto? É verdade. Boa. Percebe? Então nunca responda uma pergunta antes de entender a pergunta por trás da pergunta. Porque, na realidade, a pergunta verdadeira nunca é a primeira pergunta. Por exemplo, o pessoal fala assim, o que você acha do político tal? Né? Se você não conhece profundamente a ideologia política daquela pessoa, a chance de 50% de você se enrolar. Né? Agora, se você perguntar, quando você me pergunta o que eu acho sobre essa pessoa, você está me perguntando no âmbito profissional, político ou pessoal? Aí a pessoa, não, político, olha, eu não tenho embasamento suficiente para emitir uma opinião. Profissional, eu não conheço profissionalmente ele o suficiente para dar uma opinião. E pessoal, muito menos ainda, não tenho nenhum vínculo de intimidade para dizer que eu tivesse condições de opinar. Eu seria uma pessoa irresponsável de opinar sobre essa pessoa na questão política, profissional ou pessoal.